Boa noite, graça e paz de Jesus Cristo. Eu estava meditando a palavra e veio à minha mente uma palavra da seguinte maneira. Hoje muitos homens estão pregando a verdade, sim. Mas que verdade? O evangelho está sendo pregado de uma maneira comum, muitas das vezes. Tem muita gente preocupando com os cantores gospels, estão preocupados com alguns pregadores de igrejas que estão faturando alto, estão fazendo muita coisa além daquilo que diz a palavra do Senhor. Mas a palavra diz também que nada disso deve nos escandalizar, nos trazer ao coração uma preocupação além do normal. As coisas do mundo estão se andando para a volta de Jesus, estão começando a caminhar por fim dos tempos. E isso nós temos que observar, começar a observar o que Deus tem tratado realmente com os servos, os que buscam, os que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que começar a tratar em nós aquilo que Deus tem nos dado. E não preocupar com que os pregadores... Porque a palavra de Deus diz que tem os falsos profetas, que tem aqueles que escandalizarão, que pregarão falso evangelho, que buscarão do mundo a sua resposta, não em Cristo Jesus, que muitos dirão Senhor, Senhor, e não herdarão o reino do céu. Tudo isso nós sabemos, mas nós estamos dando ênfase para essas coisas, e não buscando a verdade, buscando aquilo que Jesus Cristo nos determinou a fazer, que é ir de pegar o evangelho, que é sermos irmãos em Cristo verdadeiramente, que venhamos ser melhores que os filhos das trevas. Porque ele deixou bem claro que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, que somos nós. Então nós estamos tendo os olhos para as coisas do mundo. Nós estamos olhando para o mundo, para as coisas do mundo. Que tem cantor que está cobrando milhões, está cobrando absurdo, e nós estamos pregando sobre isso, nós estamos falando sobre isso. E as pessoas estão gostando de ouvir, porque como se fosse uma verdade única e plena das coisas que estão acontecendo. Mas na verdade, é uma verdade que está acontecendo no mundo, para o mundo, não para as coisas de Deus. Não estou dizendo que o cara está errado em alertar, em mostrar a verdade para o povo dele, para o povo de Deus, mas todos nós conhecemos a verdade. Aqueles que estão fazendo isso também conhecem a verdade, porque chegaram nisso através de uma verdade. Só não aceitam e não vivem essa verdade. A palavra, a Bíblia diz claramente que muitos viverão e que muitos viverão essas coisas. E nós estamos vivendo os finais dos tempos. Os finais que estão aí, prontos. E Jesus está à porta e bate. Então devemos nos concentrar em buscar almas, em trazer almas para o reino de Jesus Cristo, pregando uma verdade plena. Você quer ver uma verdade que é bíblica e a gente não está exercendo na sua plena graça e efeito? Vamos lá. Eu busquei ter alguns textos que são interessantes. Uma verdade é um verdadeiro amigo. Nós não estamos tendo amigos. Os homens não estão tendo amigos. Nós estamos tendo companheiros de igreja. Nós estamos tendo um irmãozinho ali que bate na sua costa, pega na sua mão. Mas você está tendo verdadeiramente amigos de verdade dentro da sua igreja? Você realmente pode olhar para as pessoas dentro da sua igreja e falar assim: Senhor, aqui está um irmão que eu posso contar com ele. Tanto na dificuldade, tanto no meu choro. Irmãos verdadeiramente que estão ao nosso lado, como diz a palavra de Deus, como o Senhor Jesus pregou e determinou que a gente pregasse sobre isso. Então, meus irmãos, eu vou falar um pouco sobre o verdadeiro amigo, o irmão de verdade, aquele que verdadeiramente pega o evangelho e diz ser irmão em Cristo Jesus. Porque se a gente não for irmão em Cristo Jesus, gente, na dificuldade, na vida, na morte, no choro, em tudo deveremos ser irmãos em Cristo Jesus de verdade. Vamos lá, vai acompanhando aí. Como ser um amigo verdadeiro? O amigo ama em
todos os momentos é o irmão na adversidade. Está em Provérbios 17:17. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Está em Romanos 12:15. Por isso, exortem-se e identifiquem-se uns aos outros. Como de fato vocês estão fazendo. Em 1 Tessalonicenses 5:11. Paulo falando na igreja. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, 24 e 25. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6,2. De todos esses versículos que foram lidos aqui, qual que nós estamos verdadeiramente cumprindo? E qual que estamos colocando em prática em Cristo Jesus? Não estamos fazendo muita coisa disso aqui não. As pessoas estão preocupadas com a prosperidade material da igreja tão grande, tão absurda, a vaidade está tomada de tal forma dentro da igreja, não só pelos pregadores, mas nós que somos ovelhas, que estamos lá dentro. Nós que estamos buscando em Deus não buscando em Deus uma resposta, buscamos em Deus um favor, buscamos em Deus uma prosperidade. Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero. Senhor, eu tenho um Fusca, eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que ter um Uno, eu tenho que ter um Palio, eu tenho que ter qualquer coisa. Pai, eu tenho um Corolla, eu quero uma Hilux. Então, eu tenho um apartamento de 2 quartos, eu quero de 3. Pai, eu quero isso, eu quero... Então, nós estamos buscando em Deus bens materiais. A prosperidade, meu querido, é de Deus também, com certeza. Mas a partir da hora que o Senhor lhe oferece isso, lhe dá, não por merecimento, mas por misericórdia. Não porque nós devemos ter. Uma das coisas que mais mexe com meu coração é quando eu passo perto de um carro e vejo assim, um presente de Deus escrito no carro. É de uma conotação assim, quase que angelical santa. Por quê? O cara coloca isso no carro dele, é como se ele tivesse uma resposta de Deus instantânea para as suas vontades. Não é verdade? Presente de Deus. É como se ele fosse santo do santo e estivesse dentro do santo carro dele, que Deus deu para que ele pudesse usufruir. Cada um põe o que quiser no carro dele. O carro é dele, pode colocar, não é problema não. É só a mensagem que eu vejo é que a pessoa tem um canal direto com Deus a todo momento. Presente de Deus. Depois que eu ponho uma placa assim, vende-se. É interessante até então. Então a gente não está fazendo da nossa vida um verdadeiro evangelho. Nós estamos fazendo da nossa vida um evangelho segundo a nossa vontade. E temos que começar a buscar nas pessoas aquilo que Cristo buscava, aquilo que Cristo enxergava, aquilo que Cristo via verdadeiramente, aquilo que ele entendia. Na verdade, ele via nas pessoas aquilo que a gente não vê mais hoje. Meu irmão, eu tive problema financeiro, e nesse problema financeiro eu tinha um irmãozinho que eu estava devendo. Rapaz, quando eu falei com o cara assim, meu irmão, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu vou poder te pagar daqui um pouco. O cara passou de irmão para primo, cunhado, tio, qualquer coisa que quiser, menos irmão, somente em Cristo. Então, eu tenho irmãos que me deviam, que estavam... Sabe o que eu fazia? Meu irmão, Deus vai te abençoar, não preocupa não, cara. O dia que puder ser, será. Não preocupe. Não preocupe. Mas você pode falar assim, cara, isso é canalice demais, você está aproveitando a situação, o cara é irmão. Rapaz, não. A diversidade
está aqui na Bíblia, na adversidade. Eu precisei, sim. E esse irmão em Cristo, que na hora da minha dificuldade tentou me enterrar mais, até virar para mim e falar que levaria na justiça para poder receber, amém. Dou glória a Deus pela vida dele, sim. Espero que ele seja, sabe, que Deus penetre no coração dele de uma forma tremenda e que ele possa viver um evangelho verdadeiro, como eu tenho tentado viver. Não sou melhor em nada, vou usar as palavras de Paulo, entre todos vocês eu sou o pior, porque eu peco todos os dias de uma maneira terrível, tenebrosa, de precisar de pôr meu joelho ao chão todos os dias e pedir perdão a Deus por tudo, pelo meu dia, e para Ele poder me dar forças para vencê-lo. Porque eu sei as dificuldades que eu tenho enfrentado, as dificuldades que eu tenho carregado em minha vida. Não é fácil ser um pai, não é fácil ser um marido, não é fácil ser um empregado, não é fácil faltar quando você precisa. Mas mais difícil ainda é o cara ter peito para virar e falar que ama Jesus Cristo acima de qualquer coisa, que ama Deus sobre qualquer coisa, que ama o Espírito Santo acima de qualquer coisa. Então são os três que eu amo. E Ele tem feito maravilhas na minha vida. Eu não importo de ser pobre, de não ter, mas eu peço a Deus que não falte na minha casa. Que não falte na minha casa o arroz, o ovo, o tomate. Que muitas vezes a gente come arroz com ovo, o cara acha ruim. E o cara reclama, o cara murmura. O cara, se não tiver o dinheiro para pagar essa conta sua hoje, cara, põe seu joelho no chão, agradeça a Deus, você está vivo para olhar essa conta e falar assim, eu sei que vai ser honrada. Eu sei que esse momento agora estou passando por isso. Mas eu sei que as coisas de Deus serão feitas conforme a vontade dEle. Porque tem gente que acha que nunca passará por problema nenhum, que nunca deverá, que nunca vai ficar devendo, que nunca vai passar por dificuldade, que nunca as coisas vão acontecer na vida dele, que ele, olha, eu sou de uma cidade pequena, onde que a empresa que manda lá na situação é Vale. E hoje eu vejo pessoas que alguns anos, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, eram pessoas que eram as pessoas. Eram pessoas que falavam da outra. Rapaz, o cara tá devendo aí, o cara tá acontecendo, o cara não... E hoje ele tá passando por uma situação que ele não sabe o que fazer. Porque quem não conhece a Jesus Cristo chega ao desespero do suicídio. Chega ao desespero da morte. Mas quem conhece Jesus sabe que pode passar o que for nessa terra. Que vai passar com alegria. Vai passar com criatividade dos céus. Dos céus. Então, se você tiver um irmão dentro da igreja que se tornou seu amigo, se ele passar por qualquer dificuldade, abrace e o ajude. Porque as igrejas hoje não estão ajudando mais ninguém. Os irmãos não estão abraçando uns aos outros. Então, que dá uma cesta básica pro cara. Ah, bicho, pede uma cesta básica lá na igreja, lá para te ajudar. Rapaz, eu passei por isso. E pegar uma cesta básica na igreja não é fácil. E as pessoas te olham e não pensam assim, meu Deus, eu vou lá ajudá-lo. Meu irmão, você tem uma conta que eu posso ajudar a pagar? Porque assim funciona. Por que a maçonaria é fechada? Porque são prudentes. Porque quando um passa aperto, o outro ajuda. Não tem inveja nenhuma deles não, meu querido, em nada. Mas estou usando como exemplo porque eles são fechados, todo mundo senta o pau. Mas vai lá e vê se você consegue colocar um deles no chão. Eles se erguem, eles abraçam a causa um do outro. Por isso que é fechado. E nós como cristãos sabe o que nós somos? Uma cambada de bosta dentro da igreja. Uma campada de Zé Mané dentro da igreja. Porque nós não estamos tendo discernimento das coisas de Deus dentro da igreja, um com o outro.
Nós estamos buscando benefício próprio, mais nada. Nós não temos coragem de virar para o irmão que está passando a dificuldade que for. Meu irmão, o que eu posso te ajudar? Meu irmão está com a conta a pagar, vem cá, vou pagar, vou abençoar assim. Porque Deus tem nos abençoado de uma forma tão tremenda. Meu irmão, diga nós entender que uns estão dentro da igreja para ajudar os outros verdadeiramente em Cristo Jesus. Rapaz, você acha que vai ter igreja com dificuldade? Você vai falar assim, mas dentro da igreja tem pilantra também. Tem. Mas Deus deixou um dom pra gente para isso. Chama dom de discernimento espiritual. Dom de discernimento de espírito ou espiritual. Esse dom tem que ser usado, nós temos que usar, porque Deus nos avisa, o Senhor nos fala, opa, esse aí está tentando te passar para trás, esse aí está tentando te fazer de trouxa. Meu querido, o Espírito Santo nos avisa em tudo, nos alerta em tudo. Então como podemos ser passados para trás? Eu não aceito pastor murmurar porque foi traído, não, dentro da igreja, não, que o camarada me traiu. Eu não aceito não, sabe por quê? Porque o Espírito Santo avisa para ele, amigo, esse aí é assim, esse é assado. E se o ser humano resolver pular para trás com ele, que ele vá para frente e largue aquele que deixou para trás. Porque adversidade, dificuldades existirão de todas as formas, ou dentro da igreja ou fora da igreja. Nós temos que aprender a ser irmãos em Cristo Jesus. Isso que nós devemos aprender. Isso não aprendemos se nós não vivermos dessa forma nas dificuldades agora que estão para vir, nas diversidades que estão para vir. Nós não vamos suportar, não. Nós vamos entregar o reino na mão de Satanás por não suportar. Porque a palavra de Deus diz que ele tentará enganar os escolhidos. São palavras de Jesus, meu querido, não é minha, não. Então temos que parar de ser hipócritas mesmo, de verdade, parar de olhar o problema dos outros lá fora, que tem cantor, tem pastor, tem não sei o que mais, estão ganhando milhões, estão ganhando não sei o que mais. Eles darão conta da vida deles com o Senhor. Nós temos que ter cuidado entre nós, em ajudar um ao outro, verdadeiramente. Verdadeiramente. Então eu deixo para você essa palavra essa noite, que se vai entrar no seu coração, meu querido, é uma história, é outra história. Eu estou falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, e foi dito, e está sendo dito, e será dito todos os dias, se assim Deus permitir. Estarei postando, sim. Goste quem gostar, porque a palavra será pregada. Em nome de Jesus. Amém? Graças ao Senhor. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém.